Rapaziada, hoje você vai conhecer craques que foram esquecidos da Copa de 2018. E alguns desses cortes, até hoje, não fazem sentido. Jogadores que estavam no auge, mas foram deixados de lado. Por vaidade, por política ou por pura injustiça. Quinto lugar. Mauro Icardi, um dos atacantes mais letais da Europa. Artilheiro da Série A, capitão da Inter de Milão e dono de uma das melhores fases da carreira. Mas quando chegou a Copa de 2018, ele ficou de fora. A Argentina o ignorou. E o motivo não foi futebol. Nos bastidores, falavam em intrigas, em egos, em algo muito além das quatro linhas. Icardi havia se envolvido com a ex-esposa de Maxi Lopes e aquilo destruiu a relação dentro da seleção. O grupo se fechou e ele foi deixado de lado. No lugar dele, Higuaín foi convocado. Perdeu gols incríveis e a Argentina fracassou. Um dos melhores atacantes do mundo ficou de fora por causa de uma história pessoal. Coincidência ou castigo do destino? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa, a Copa de 2018 ficou sem um dos artilheiros mais temidos da Europa. Quarto lugar. Em 2014, ele foi o herói de uma nação. Mário Götze marcou o gol do título mundial da Alemanha contra a Argentina e entrou para a história. Mas 4 anos depois, aquele mesmo herói estava esquecido. Lesões, problemas físicos e uma doença rara começaram a destruir o brilho do craque que encantou o mundo. Quando a Alemanha anunciou a convocação para a Copa de 2018, o nome de Götze simplesmente não estava lá. O homem que decidiu uma final foi deixado de fora e enquanto o mundo vibrava com a Copa na Rússia, ele assistia tudo de casa, em silêncio. Ironia do destino. A Alemanha foi eliminada ainda na fase de grupos. O mesmo país que ele levou ao topo caiu sem o seu herói. O futebol é assim. Num dia, você é o salvador. No outro, apenas uma lembrança. Terceiro lugar. Antes de ser bola de ouro, Karim Benzema já era um monstro. Um atacante frio, decisivo, com um futebol refinado e respeito em todo o mundo. Mas mesmo sendo um dos melhores do planeta, o técnico Didier Deschamps decidiu bani-lo da seleção francesa. O motivo não foi campo nem bola. Foi uma polêmica fora das quatro linhas. Um escândalo que perseguiu Benzema por anos e manchou sua relação com a federação. Enquanto ele brilhava no Real Madrid, marcando gols e levantando taças, via sua seleção disputar a Copa de 2018. Sem ele, e o mais curioso, a França foi campeã. Mas até hoje, muitos acreditam que com Benzema em campo, a história teria sido ainda maior. Em 2018, o mundo ficou surpreso. Álvaro Morata, o atacante que por anos foi a referência da seleção espanhola, estava fora da Copa do Mundo. Depois de marcar gols decisivos nas eliminatórias e ser visto como o futuro da Espanha, Morata foi deixado de lado. O técnico Julen Lopetegui alegou que ele não vivia uma boa fase no Chelsea. Mas muitos acreditam que a decisão foi mais política do que técnica. A imprensa questionou, os torcedores se revoltaram, e o próprio Morata ficou em silêncio, sem entender o que havia acontecido. Enquanto isso, a Espanha foi para a Rússia sem seu principal atacante e acabou eliminada precocemente. Sem força no ataque, sem inspiração, sem um 9 que podia decidir. Para Morata, foi um golpe duro, talvez o mais doloroso da carreira, porque ele sabia não era falta de talento, era apenas o lado cruel do futebol. Primeiro lugar, Sérgio Busquets, o cérebro da Espanha, campeão do mundo. Um jogador frio, técnico, silencioso, mas essencial. Durante anos, ele foi o coração do meio-campo espanhol. Mas em 2018, algo inesperado aconteceu. O nome de Busquets não estava na convocação. O homem que controlava o jogo com um toque foi deixado de fora. Muitos disseram que era hora de renovar, outros que era um erro imperdoável. Sem ele, a Espanha perdeu equilíbrio, perdeu liderança, perdeu identidade. Enquanto o time caía na Rússia, Busquets assistia tudo de longe, em silêncio. O jogador que nunca buscou os holofotes sentiu o peso da ausência, porque o futebol pode ser cruel. Ele não perdoa a idade, não respeita a história. E às vezes até os gigantes são esquecidos. E se você gostou desse papo reto, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum detalhe e deixa aquele like para ajudar o canal a crescer. Um abraço e até o próximo vídeo.